Bom, a partir deste vídeo, nós vamos iniciar o estudo teórico a respeito do núcleo dos átomos. E com isso, nós vamos verificar quais são as principais propriedades do núcleo e também da força nuclear forte, que é a força responsável pela coesão do núcleo. Ao longo do curso, vamos ver também alguns detalhes sobre a força nuclear fraca, porque ela também é importante para o estudo da física nuclear. Bom, para que possamos estudar o núcleo, é necessário que nós levemos em conta os resultados experimentais que nos trazem informações a respeito dele. Na verdade, não são muitas as grandezas físicas que podem ser medidas como propriedades do núcleo. Mas nós temos algumas, vamos considerar todas elas, né? Vamos estudá-las uma a uma e vamos ver o que cada um desses experimentos nos diz a respeito do núcleo e como isso nos permite construir uma imagem, pelo menos parcial, de uma física que, de certa forma, descreve as características do núcleo. Essa descrição não vai ser uma descrição completa, jamais a humanidade conseguiu entender completamente o núcleo, principalmente pelo fato de que o núcleo é tão pequeno e corresponde a energias tão altas por nucleão, né? Energias tão altas por cada objeto quântico, que está muito próximo, digamos assim, do princípio de incerteza. Então, o princípio de incerteza no âmbito nuclear introduz incertezas enormes, né, do ponto de vista relativo, muito mais do que na física atômica ou em qualquer outra área da física. Portanto, a possibilidade de compreensão da força nuclear forte e do núcleo como um todo é apenas parcial. Mas vamos ver o que dentro de nossas possibilidades nós podemos dizer a respeito do núcleo. Bom, a primeira propriedade que vamos nos dedicar é o próprio tamanho do núcleo, né? Então, será que existem experimentos que nos informem, nos deem informações a respeito do tamanho do núcleo? De fato, existe, né? Bom, o núcleo é uma estrutura, não é uma partícula fundamental. Então, sendo uma estrutura, é possível definir o seu raio ou o seu diâmetro, né? Pelo menos de uma forma aproximada. O mesmo não é verdade para o elétron, por exemplo. O elétron ele é uma partícula fundamental, pelo menos até hoje não se descobriu uma estrutura interna para o elétron, então, por todo ponto de vista, até agora, o elétron é tido como uma entidade quântica que não tem estrutura interna, portanto, uma entidade quântica fundamental, colocando de maneira mais grosseira, uma partícula fundamental, e então não tem sentido falar em raio do elétron, né? O raio do elétron vai ser variável e vai estar de acordo com a circunstância. Então ele pode ser, por exemplo, do tamanho de um átomo quando esse elétron está ligado ao núcleo. Mas no caso do núcleo, não. O núcleo é uma estrutura, então você pode definir um raio. E então existem experimentos que nos informam a respeito do raio do núcleo. Um desses experimentos é o experimento de espalhamento de elétrons. Nós podemos acelerar elétrons a energias bastante altas, de tal forma que o comprimento de onda do elétron, portanto, digamos assim, o tamanho do elétron fica reduzido, de tal forma que, na sua interação com o núcleo, ele pode se desviar, se espalhar, com um grau de precisão espacial suficientemente alto para nos dar informações a respeito do tamanho do núcleo, né? Então vamos analisar esses experimentos e vamos ver o que eles nos dizem a respeito do núcleo. Bom, abrindo um parêntese, todos os vídeos que vierem até agora, até o final do curso, vão estar baseados nessa referência central, que é a obra de Física Nuclear Introdutória do Kenneth Crane, e aqui nós vamos estudar os capítulos 3, 4 e 5, no que diz respeito à teoria da física nuclear,
E outros dois capítulos, mais no final do livro, não lembro os números agora, que vão nos dar algum aporte a respeito de física de partículas ou física de altas energias. Então, vai ser uma abordagem, é claro, introdutória, né, bastante superficial, na verdade, porque vai se configurar dentro do tempo de que dispomos, né? Esse aqui é um curso de graduação em física nuclear e, portanto, não vai ser uma abordagem completa, mas nós vamos procurar dar os elementos mais básicos a respeito do que é o núcleo, de como que é a força nuclear forte, a força nuclear fraca, e de como, posteriormente, nós podemos descrever isso com base na física de altas energias, o que envolve alguma coisa de eletrodinâmica quântica e cromodinâmica quântica. Mas, voltando ao núcleo, né, o que nos diz os experimentos de espalhamento de elétrons ao interagir com o núcleo? Em primeiro lugar, o núcleo é muito diferente do que é representado nos livros, nos meios de comunicação e tudo mais, né? Porque, particularmente nos livros, você tem o núcleo representado como um monte de bolinhas justapostas, assim, dando a ideia de que seriam os prótons e os nêutrons esferas rígidas que estão juntas, formando um complexo, né, como se fosse um cacho de uvas, por exemplo, mas um formato meio arredondado. Isso, em absoluto, não corresponde ao que é o núcleo. Se nós formos ver o núcleo como, a partir do ponto de vista da nova teoria quântica, nós vamos ter que considerar que o núcleo é uma superposição de duas nuvens de probabilidade, uma nuvem protônica e uma nuvem neutrônica. As duas não têm necessariamente o mesmo raio, mas, digamos assim, no estado de menor energia do núcleo, de cada núcleo, de cada um dos átomos da tabela periódica, de cada um dos seus isótopos, ele deve ser mais ou menos esférico, né? Então deve ser uma nuvem protônica misturada com uma nuvem neutrônica, ambos com uma configuração próximo da esfera. Depois nós vamos ver que essa esfera ela pode vibrar, por exemplo, então ela pode se deformar, mas não muito, né? Então, basicamente, o núcleo é uma nuvem de probabilidade esférico. Então, portanto, nos experimentos de espalhamento com elétrons, você vê uma simetria angular, né? Então, você não dificilmente vê uma simetria. Existem alguns núcleos que são assimétricos, que têm estados assimétricos, mas, em geral, os núcleos eles são isotrópicos de forma a se aproximar muito de uma esfera, né? Então, isso nos retira a possibilidade de considerar prótons e nêutrons como entidades completamente individuais ali juntas, né? Então, quando você tem vários prótons, vários nêutrons dentro do núcleo, de certa forma elas perdem a sua individualidade, porque ali a componente ondulatória dessas partículas vai ser bastante considerável, vai importar muito, então você não pode considerar o núcleo como uma justa posição de várias esferas, né? Então, a imagem espacial que nós podemos ter do núcleo é muito semelhante da eletrosfera do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né? Então vai ser uma nuvem de probabilidade. Contudo, quando nós jogamos elétrons contra essa nuvem de probabilidade, vai haver uma interação, particularmente os elétrons que têm carga vão interagir com os prótons, que têm carga também. É importante já dizer que os elétrons não sentem a força nuclear forte, né? Então não há interação do ponto de vista da força nuclear forte com os elétrons, mas os elétrons vão, digamos assim, ver os prótons que estão ali devido à interação eletromagnética. Então, esses elétrons eles vão sofrer um desvio, vão sofrer um espalhamento devido à interação columbiana, e através desse processo nós podemos ver, digamos assim, o núcleo. Na verdade, nós vamos ver a nuvem protônica, né? Mas ela já vai nos dizer
vai nos dar informações a respeito do raio do núcleo, embora se espera que a nuvem protônica tenha um raio maior do que a nuvem neutrônica devido à repulsão coulombiana, né, da carga positiva com carga positiva. Mas, a partir então do desvio dos elétrons, é possível você tirar informações a respeito do raio do núcleo. E se você tiver um feixe de elétrons suficientemente de alta energia, com energia suficientemente alta, você vai ter uma precisão espacial suficientemente alta para você olhar não só o raio do núcleo, mas a densidade de cargas que o núcleo tem em função da distância ao centro do núcleo, né? Então é possível dizer qual que é a densidade de cargas no centro da nuvem protônica e qual que é a densidade de cargas a distâncias maiores do centro, o que acontece quando você aumenta essa distância. Então, o que nós obtemos a partir dos experimentos de espalhamento de elétrons é uma coisa mais ou menos assim. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a densidade de cargas, aqui está a densidade de carga, lógico, que é dos prótons, né? Densidade de carga vezes o número atômico, né? Então vai dar digamos assim, uma coisa que seria próxima da quantidade de núcleons que você tem ali dentro, né? E em função da distância ao centro do núcleo, né? Então esse R aqui seria a distância ao centro do núcleo. Reparem que aqui não está dando para ver muito bem, porque está muito pequeno, mas a unidade que está sendo usada aqui para a distância é femtometro, né? Então femtometro é 10 a menos 15 de metros. Então essa é a ordem de grandeza do tamanho dos núcleos. Então, esse gráfico aqui está nos dando a distribuição de carga ao longo de R para vários núcleos. Então você tem aí o núcleo do carbono 12, né, o isótopo mais comum do carbono, o carbono comum, do níquel 58, do chumbo 208 e aqui do oxigênio 16, que também é o isótopo mais abundante do oxigênio, né? São todos elementos estáveis, mas o que nós vemos é que o raio nuclear, essa é a primeira coisa que chama atenção, depende de que núcleo você está se referindo, né? Então, assim, evidentemente, era de se esperar que o raio dos núcleos mais leves, como o carbono 12 e o oxigênio 16, fosse menor do que aqueles núcleos mais pesados. Então, por exemplo, o chumbo 208, né, que tem uma quantidade de nucleons igual ao 208, né, a sua massa nuclear seria 208, então ele tem um raio maior. Então nós vemos que o raio ele deve ser uma função do A, né? O A, o que é? A soma de prótons e nêutrons. Então quanto mais prótons e nêutrons eu tiver ali, maior deve ser o raio nuclear. Então isso, digamos assim, vai de encontro a uma percepção clássica que nós podemos ter a respeito do núcleo. Não há nada de estranho nesse tipo de perfil de comportamento, né? Contudo, aqui existe um outro detalhe que nos chama mais atenção e que não teria propriamente uma explicação, vamos dizer assim, que fosse intuitiva numa primeira observação. Numa primeira observação, o que nós poderíamos imaginar? Que quanto mais prótons e nêutrons houvesse no núcleo, maior seria a intensidade da força nuclear forte, porque tem mais elementos que geram essa força. Então, a densidade do núcleo deveria aumentar com a massa atômica, né? Então, quanto mais prótons e nêutrons, maior deveria ser a densidade, ou seja, mais comprimido esses prótons e nêutrons deveriam estar um contra o outro. Contudo, o que nós observamos desses espalhamentos de elétron é que a densidade de cargas do núcleo não é tão variável com a massa atômica, com o A.
né? Então, por exemplo, aqui você tem que o chumbo aqui parece ser menos denso do que os demais, mas tirando o chumbo, os outros são muito semelhantes em termos de densidade na parte central do núcleo, né? Então você vê que existem gráficos que são mais completos, que têm outros núcleos também, medidas de outros núcleos, e nós vemos que, digamos assim, a densidade ela não é criticamente dependente de quantos prótons e nêutrons tem no núcleo, né? Então, isso em primeira instância nos chama muito a atenção e, por enquanto, essa explicação vai ficar um pouco no ar, né? A explicação para isso vai ficar um pouco no ar, mas se vocês pensarem bem, é, 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 numa dinâmica vamos dizer assim, interação, se você admitir que a força nuclear forte tiver um alcance muito pequeno, de tal forma que cada nucleon ele interage só com seus vizinhos ali dentro, então você pode chegar à conclusão de que a densidade de cargas na parte central do núcleo ela não deve ser muito dependente mesmo da quantidade de núcleons existentes ali no núcleo, porque cada núcleo interagiria com os seus vizinhos, né, mais próximos, então não importa quantos você tenha, a intensidade da força nuclear, ela, digamos assim, não dependeria tanto dessa quantidade total, né? Então, essa é a explicação, na verdade, né? Isso é um indício um primeiro indício de um alcance muito curto da força nuclear, de tal forma que o alcance da força nuclear é tão curto, que é menor que o próprio núcleo, né? Então, os prótons e nêutrons se mantêm juntos, coesos, pela interação com os seus vizinhos, né? É como se um tivesse de mãos dadas com o outro e, digamos assim, cada um não tivesse a possibilidade de se ligar, né, fisicamente a um que tivesse separado por dois nucleons entre eles, ou um nucleon entre eles dois. É lógico que essa é uma visão muito clássica da coisa, né? E nós lembramos também que dentro do núcleo nós não podemos considerar prótons e nêutrons de maneira individualizada, né? Mas esses dois resultados nos chamam a atenção. Primeiro, que o raio depende da massa. Segundo, que a densidade de carga não depende criticamente da massa. Então, esses dois resultados que temos aqui, tá? Outra coisa que podemos chamar a atenção é que, da mesma forma que na eletrosfera, a densidade da nuvem, ela não é constante, ou seja, não é uma coisa que tem uma densidade constante, conforme o R aumenta, até que você tenha um raio bem definido, de tal forma que a densidade cai a zero, né? Se fosse reto aqui e a densidade caísse a zero aqui nos 5 femtometros, por exemplo, eu poderia dizer que seria uma esfera com um raio muito bem definido de 5 femtometros, né? Uma esfera de densidade mais ou menos constante, com um raio bem definido, mas não é assim. A nuvem eletrônica, ela é constante a sua densidade é constante até um certo ponto, e depois essa densidade vai diminuindo gradativamente, da mesma forma que a densidade diminui com a distância ao núcleo para as eletrosferas, tendo, digamos assim, uma diminuição gradativa, como a atmosfera da Terra tem em relação à altitude, né? Então, isso é uma característica quântica, uma característica determinada, digamos assim, pela equação de Schrödinger. Ela pode ser explicada pela equação de Schrödinger, né? Ou seja, quando a densidade da nuvem começa a diminuir, ela cai mais ou menos exponencialmente com a distância, né? Então, não é o raio, ele não é tão bem definido assim. Então, para nós definirmos um raio para um dado núcleo, nós temos que tomar uma distância média. Então, é tomado como raio de cada um desses núcleos a distância desde aqui de R igual a zero até um valor médio intermediário aqui. Então, para o chumbo, por exemplo, esse experimento está nos dizendo que o raio médio do núcleo é entre 6 e 7 femtometros.
Bom, outro detalhe, já que o raio ele depende da massa, então nós podemos extrair dos próprios experimentos de espalhamento de elétrons qual que é a relação entre o raio e o A, né? A massa nuclear, lembrando que A é a soma de prótons e nêutrons. Então, aqui nós temos um gráfico que nos dá essa relação. Aqui nós temos uma relação aproximadamente linear, mas aqui está sendo plotado o R contra o A elevado a 1/3. Por que A elevado a 1/3? Ora, porque nós sabemos que o raio ele é proporcional a 1/3 do volume, né? Ou, invertendo a coisa, né? O volume de uma coisa que é próximo de uma esfera é proporcional ao raio ao cubo, né? Então, estamos num espaço tridimensional. Então, o raio é proporcional à raiz cúbica do volume, que é o volume elevado a 1/3. E nós sentimos como uma coisa intuitiva de que o ar ele deve ser proporcional ao volume, ou seja, quanto mais prótons e nêutrons eu tiver no núcleo, maior o seu volume. Então, deve ser uma relação proporcional entre os dois. Então, levando em conta isso, nós temos que é de se esperar que o raio de qualquer núcleo seja proporcional a A elevado a 1/3. E nós observamos experimentalmente isso mesmo, né? Se nós tomamos aquele raio médio que eu falei para vocês, que para o chumbo 208 dá entre 6 e 7 femtometros, então medir esse raio médio para todos os núcleos, ou uma grande quantidade de núcleos, e se colocarmos o gráfico em relação a A elevado a 1/3, nós temos uma relação linear. Então isso significa que a matéria nuclear ela segue uma distribuição geométrica, né, e que quanto mais prótons e nêutrons eu tiver ali dentro, isso deve aumentar o tamanho do núcleo, né, o seu raio, de uma maneira geométrica esperada, né? E pegando aqui, fazendo uma regressão linear com os dados que se tem aqui, fazendo essa reta passar no zero, você tem uma medida do coeficiente angular, e o coeficiente angular vai me dar o valor de R0 aqui, ou seja, a constante de proporcionalidade entre o raio e a massa. E esse R0, segundo essa medida aqui, ele é aproximadamente igual a 1,2 femtometro, né? Então, pela medida do R0, é possível nós dizermos qual que é o raio médio de qualquer, digamos assim, núcleo, né, em função da sua massa nuclear. Veja bem que nós precisamos tomar muito cuidado com o conceito de massa. Aqui nós vamos usar dois conceitos de massa, então às vezes a gente está falando em massa, está se referindo a um, e às vezes a gente está se referindo a outro. Então, nós vamos usar a massa para a soma de prótons e nêutrons, nesse caso essa massa ela vai ser um número inteiro, e nós vamos usar a massa também para a massa mensurada em quilos do núcleo. Então esse valor não é um número inteiro, é um número real, né? Então precisamos tomar cuidado em quando estamos nos referindo a um, que seria o M, a medida da massa do núcleo, que é o valor quebrado, para o A, que é a massa nuclear, que é um número inteiro, a soma de prótons e nêutrons. Então, nós temos outros experimentos de espalhamento, não é só esse, né? Este aqui é de raio-x, né? Na verdade, uma interação do raio-x com o núcleo. Então, nós também podemos obter informações do raio médio nesse caso, né? E nós temos resultados semelhantes, né? Então, nos dois tipos de experimento, nós temos que o raio médio ele é proporcional a A elevado a 1/3, né? Então, isso é um resultado bastante forte dentro da física nuclear. Ou seja, né, em resumo, quanto mais prótons e nêutrons nós tivermos, maior se espera que seja o núcleo, né? Então, este é o resultado, digamos assim, da primeira observação, a observação mais básica que nós podemos fazer a respeito do núcleo, que é o seu tamanho.